caros internautas, ouvintes aqui da TV Tudo Web. É um prazer recebê-los aqui novamente, nessa tarde, do programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Vamos mergulhar hoje no universo da moda e música, gente. Olha que tema interessante. Vamos fazer aqui a conexão entre esses dois mundos que particularmente eu amo, a moda e a música. Gente, qual que é a relação desses dois universos? Não são nem dois mundos, são dois universos de tão complexos, de tão ricos e tão interessantes, né, que a gente tem aqui. A relação é que a moda está presente no figurino dos ícones da música, que por sua vez também inspiram e influenciam a criação dos estilistas, assim como cada vez mais a moda vende e se apropria das tendências e ideias criadas pela música. Então, gente, uma está intrinsecamente ligada à outra. E como que a música influencia a moda? Com seus diversos estilos musicais, se apropriam de elementos da moda para estabelecer símbolos entre seus grupos. Essas influências geram também subcategorias dentro da moda. Exemplo, gente, o hip hop ele popularizou o estilo streetwear. A música eletrônica trouxe roupas metálicas e brilhantes para a moda. A música também tem uma influência direta no comportamento dos indivíduos de uma sociedade. Ela pode fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis com a maneira que se vestem, cuidam da sua aparência e até que falam, e também com a forma como elas se expõem e lidam com seus sentimentos. Então, gente, a música, ela balança a pessoa, o ser, o interior e o exterior dessa pessoa. Então, ela é totalmente ligada à forma como a pessoa se apresenta a si mesma e também ao mundo. Gente, a música é como a sua assinatura pessoal. Olha como é forte isso. Então, a música é como a nossa própria assinatura, tanto para quem a produz, como para quem ouve. Tá? A vinculação a um estilo musical ou a um artista carrega diversas informações sobre vivências e trocas com as outras pessoas. Gente, marcas de moda, elas se valem dessa assinatura pessoal da música, pois da mesma forma elas estão diretamente ligadas ao estilo de vida e à expressão individual. Então, gente, olha que profundo isso. Olha como a música está realmente enraizada no nosso ser, no nosso âmago. Tá? Então, gente, para vocês se situarem aí na linha do tempo, em meados do século XX até os dias atuais é quando houve uma relação de grandes marcas da moda com artistas ou movimentos musicais de massa. Entre as décadas de 50 e 90, a moda e música se aproximaram pelas mãos e atitudes dos artistas pop, seja pela influência que as celebridades levaram e levam para o grande público de uma forma tão orgânica, né, que vai indo de um para o outro e vai se espalhando de uma forma viral, ou por ações planejadas com grandes marcas e estilistas. Então existem muitos jogos, muitas estratégias de marketing envolvidas nisso tudo. E eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, gente, como é interessante esse universo. Moda e música, elas têm um papel cultural semelhante, na medida em que lidam com a forma de expressão das pessoas. Então, por exemplo, as lojas de beachwear. Beachwear são lojas com roupas de praia, né? Então você vai poder identificar músicas mais solares quando você entra numa loja de roupa de praia, moda praia. Enquanto que um punk rock, por exemplo, tem uma relação com quem busca comprar um outro tipo de produto, como um tênis casual, por exemplo. Então, gente, as próprias lojas colocam trilhas sonoras e musicais para o cliente, o consumidor entrar ali na certeza de que vai consumir aquele produto. Então é formada toda uma atmosfera, todo o ambiente para que favoreça esse consumo. Então, gente, essa conexão entre moda e música se tornou evidente então a partir do século XX, em que a música se tornou portátil. Então, onde você vai, você tem aparelhos digitais que você leva a sua música, ou hoje no celular, dispositivos minúsculos que você coloca no seu ouvido. Então, virou isso de um fácil alcance a todos. A moda se transformou também em um meio poderoso de expressão e criação de valores,
da sociedade que passou a se desenvolver em prol de valores de consumo e da juventude. Gente, por incrível que pareça, o rock foi o primeiro movimento jovem a influenciar a moda de uma maneira global, tá? Entre as décadas de 50 e 60. Já nos anos 70, foi a disco music que influenciou a moda mundial a partir do que o seu público vestia. E também, nessa mesma época, estava se disseminando o punk inglês, que também ditou caminhos de expressão a partir de roupas e acessórios. Gente, já nos anos 80, vieram uma variedade de estilos e segmentos influenciados pelo esse fenômeno da globalização e um contexto de valorização da riqueza pessoal. Por exemplo, gente, como eu falava aqui, o hip hop, ele emergiu nessa fase com um enorme potencial de expressão política e identitária, além do consumo musical da sua música rap, que já dava seus primeiros passos para se tornar um fenômeno global, gente. É um período em que moda e música abraçaram estilos como a New Wave, nos primeiros anos dessa década, mas também serviram de palco para a ascensão de ícones pop, como Michael Jackson e Madonna. Nesse momento, os superastros se tornaram veículos para grandes marcas e novas tendências com seus videoclipes em todas as aparições nos meios de comunicação. Gente, quem não lembra aí daqueles famosos videoclipes, tinha uma TV que era só disso, era MTV na época. O próprio Fantástico tinha um quadro no meio do programa que era videoclipes, que era para lançar artistas, músicas novas, né? Então a gente lembra disso daí perfeitamente, quem é mais ou menos dessa época aí. Gente, o icônico, como eu dizia aqui, de Michael Jackson e Madonna, vamos falar agora do icônico corpete, assinado pelo estilista Jean Paul Gaultier, que marcou o visual da cantora Madonna na virada dos anos 80 para 90. E eu diria mais, marcou não só nessa época, como marcou a cantora Madonna. Quem hoje não pensa em Madonna sem lembrar desse icônico corpete? E nos anos 90, gente, já veio ao ar aquela estética grunge, trazida por bandas como Nirvana, até mesmo as passarelas. Logo depois, os artistas do rap passaram a ganhar cada vez mais relevância. E nos anos 2000, a ligação dos artistas ficou ainda mais estreita, surgindo parceria com grandes marcas de moda. Por exemplo, gente, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna e Kanye West. Eu vou dar aqui para vocês, gente, 4 momentos importantes na história da música e da moda. Gente, a Vivienne Westwood, grande estilista, e o movimento punk. A estilista britânica influenciou decisivamente a estética punk a partir da relação da banda Sex Pistols, a sua loja de roupas, a Sex, couro, correntes e peças rasgadas davam o tom das roupas na boutique dela e de Malcolm McLaren, que era o empresário da banda. Olha aí, gente, a união entre esses dois universos que eu falava para vocês. Então, gente, não preciso nem dizer que foi uma explosão de sucesso, tanto para ela, estilista, como para essa banda. Tá? Modificou toda uma estética de um grupo, de um mundo numa época. Gente, e a Vivienne Westwood, por sua vez, é uma pessoa muito modesta, que apesar de toda a importância em suas criações, com um movimento que ainda influencia a música, a moda e o comportamento até os dias de hoje, ela disse que na época ela não se considerava uma fashion designer. Olha, vou citar aqui, abre aspas, as palavras dela. Eu só estava usando a moda como uma forma de expressar a minha resistência e me rebelar. Eu vim do interior e na época que cheguei a Londres, me considerava estúpida. Eu tinha a ambição de compreender o mundo onde estava inserida. Então, gente, essa inquietação dela levou ela a se expressar livremente, espontaneamente, e foi uma explosão de sucesso, aí, uma revolução estética que ela fez aí através da sua parceria com a música. Segundo exemplo marcante, Run DMC e Adidas. O trio do hip hop norte-americano levou o estilo das roupas das ruas para os palcos, ressignificando peças da Adidas, em especial a linha de tênis Superstar. O efeito foi tão grande que em 1986
foram os primeiros artistas a assinarem um patrocínio com uma marca esportiva. Gente, olha a explosão de consumo e de sucesso aqui entre artistas no mundo da música e a moda, marcas, consumo. Terceiro exemplo de muito impacto, Emicida e o Laboratório Fantasma. A Laboratório Fantasma iniciou como produtora do rapper paulista Emicida, gerenciada por ele e o seu irmão Evandro Fiotti, e ganhou depois um braço na moda. Como Lab, a marca chegou à passarela do São Paulo Fashion Week e tem diversas coleções lançadas com influências do rap, das ruas e da diversidade brasileira. Então ele passa toda uma mensagem política, social e cultural com esse estilo dele e com a música dele. Então a Lab é um belo exemplo de como conectar música e branding, tá? Uma vez que coleções, lançamentos musicais e todos os demais produtos e parcerias de seus artistas estão fortemente ligados, gente. Olha como é interessante essa estratégia, né? Como impacta as pessoas, a sociedade e o consumo. Quarto exemplo, gente, de grande impacto. Matuê, Yankee Vivo e Converse. Em 2024, a marca Converse lançou a campanha Ninguém Vê o Mundo Como Nós. Ousado isso, né? Mas é muito eficaz, gente. Celebrou a linha Star Chevron e promovendo a criatividade e a autoexpressão. Foram convocados os trap stars brasileiros Matuê e Yankee Vivo, além de skatistas do time e da comunidade All Stars como protagonistas. Gente, então olha o alcance que tem tudo isso, é uma união de forças assim extraordinária. Outra, gente, Tyler, The Creator e Converse mais Golf Le Flair. A inspiração da Converse no Brasil veio da campanha global ao lado de Tyler, The Creator, convidado em 2024 para personalizar a icônica silhueta do Chuck 70, agregando uma estampa camuflada característica da sua marca, que é a Golf Le Flair. A nova paleta de cores foi definida pelo próprio Tyler, conhecido por ter uma estética muito bem definida e autêntica, utilizando padrões únicos que refletem na moda e na música toda a sua personalidade. Então, para vocês verem, gente, esse estilo de estampa camuflada, olha a origem disso, olha o alcance disso. Então, as pessoas usam esse tipo de estampa e nem sabem de onde veio, quem criou, quem lançou, qual foi a estratégia que estava por trás disso. Então, esse é um bom exemplo para vocês saberem dessa história aí. Então, gente, a música ganha sempre papel de destaque nas teorias até da neuroplasticidade, porque elas criam estímulos mentais, tá? Causam comoção e até manipulação de sentimentos, além de moldar condutas e pensamentos. A música tem esse poder, gente, de influenciar sentimentos e é considerada um dos fatores que influenciaram o comportamento do consumidor. O consumidor usa da moda como meio para atestar a sua identificação com um determinado grupo, estilo e até um momento. Gente, tanto a música ambiente tocada nesses estabelecimentos, como eu citei para vocês aqui, as lojas de praia ou lojas de calçados, quanto as peças usadas por cantores, bandas e grupos de sucesso, elas tendem a moldar e marcar esse comportamento de consumidores e também outros fatores influenciam. As condições econômicas, os estilos de vida também estão dentro aí, influenciando todo esse processo. Tá? Outra grande relação entre esses dois mundos, tá? É que as grifes escolhem como influências importantes. Elas passam a fazer collabs, gente. O que são collabs? São uniões, colaborações, parcerias entre esses grandes cantores e essas marcas de sucesso para tornar geralmente objetos de desejo as coisas que eles vendem, que são admiradas pelos fãs, admiradores tanto da marca como da banda. Tá? Então são os exemplos de parcerias de Adidas com a Beyoncé, Bruno Mars, aquele cantor, com a Lacoste e Billie Eilish com a Nike. Tá? Então são ferramentas de comunicação e construção de identidade. A estética dos ritmos e movimentos musicais tendem a marcar a forma de vestir dessa
de todas as gerações que virão e das gerações passadas. Gente, o rockabilly, por exemplo, nos anos 50, o rock começou a tomar proporções gigantescas que a gente conhece até hoje. Elvis Presley foi o melhor exemplo disso, aceito pela sociedade, pela mídia da época, tá? Mais do que os cantores negros que o antecederam. E ele é conhecido até hoje por essa voz marcante, esse estilo único e inesquecível, né? O seu topete, os seus ternos brilhantes, ele usava muito strass, camisas de gola alta, jaquetas de couro, e isso influencia até hoje a maneira de vestir de muita gente, pessoal. Mesmo que em versões mais modestas, mas isso é uma influência mundial. Outro exemplo aqui de impacto, o movimento hippie, teve o seu acontecimento marcante lá em 1969, com Woodstock, que aí sim marcou a popularização desse movimento e, consequentemente, a utilização de elementos da contracultura na moda. Exemplos clássicos, o Jimi Hendrix e a Janis Joplin, né, cantores da época que influenciaram toda uma geração e influenciam até hoje. Gente, como que eles usavam esses estilos? Calças bocas de sino, mix de estampas, vestidos longos, acessórios enormes. Olha aí, vamos falar de acessórios enormes. Olha o que voltou, pessoal. Olha o tamanho dos brincos e acessórios que a gente está usando hoje. São coisas maximalistas, trazidos lá dessa década. Texturas como o tricô e o couro são peças-chave da estética, que atualmente possui suas variações, só que numa pegada mais sofisticada. Como, por exemplo, gente, aquele estilo que eu sempre comento aqui com vocês, o boho chique, tá? Que é um hippie hoje mais sofisticado. E o grunge, pessoal? Décadas depois, esse estilo também chegou para movimentar a cabeça e o guarda-roupa de jovens por todo o globo. Caracterizado como um rock alternativo com origem em Seattle, essa estética também tem uma pegada de contracultura, anti-fashion. É um pessoal que gosta de trazer uma certa rebeldia no vestir. Calças jeans surradas, camisa xadrez, aquele básico tênis all-star, sempre com aspecto mais velhinho e mais sujinho. Tá? Um exemplo típico desse movimento, cantor, foi o Kurt Cobain, tá? Também o mais conhecido dele, influenciando também a estética de diversos roqueiros desde os anos 90. Gente, agora aquele movimento aqui que vocês já devem ter ouvido falar, geralmente entre os adolescentes, os emos. É um estilo também conhecido como emocore ou emotional hardcore. É uma outra vertente do rock que invadiu as lojas e as ruas. Possui letras e melodias mais melancólicas que misturam tristeza, revolta e solidão. O que a gente estava falando agora há pouco aqui com a nossa especialista Adri Mazzilli, olha como o temperamento influencia a música e como a música influencia a moda. Gente, um campo está intrinsecamente ligado ao outro. Então, exemplos de bandas que trouxeram esse estilo: My Chemical Romance, Simple Plan e Fresno. A estética deles envolvia cintos de rebite, calças justas, maquiagens carregadas entre os jovens. A geração Z, através do TikTok atualmente, rede social muito disseminada entre os jovens, também veio repaginar esse estilo, passando aí novas tendências para esses jovens de hoje. Gente, e aqui no Brasil, aquele movimento Tropicália, quem aí que não conhece, é um dos melhores exemplos da influência da música na moda. Nascido no final dos anos 60, teve como esse movimento marco com a música Alegria, Alegria de Caetano Veloso. Promoveu uma verdadeira revolução estética, marcando composições que de uma forma debochada, repleta de charadas, protestavam contra os abusos do regime militar na época. Então, pessoal, o visual dessa cultura envolvia calças bocas de sino, peças oversized, camisas estampadas, sempre com uma pegada mais indiana, mais tropical, e tomou conta de looks aí compostos por nomes como Rita Lee e Gilberto Gil, que até hoje aí influenciam esse movimento. A Rita Lee continua mesmo póstumamente influenciando. Hip hop, gente, com grande importância política. O hip hop, como eu falava aqui para vocês, ele é um movimento muito importante para a cultura, denuncia racismo e desigualdade social. Então, nascido no Bronx, no final dos anos 70,
esse estilo é marcado por influências como grafite e remetem as pessoas a cenários que escancaram a violência urbana, né, que se não fosse pelas letras das músicas, permaneceria tudo escondido e silenciado. Então a música vem justamente para trazer essa mensagem para o mundo. E a estética deles, pessoal? Uma pegada street style, com looks contando com jaquetas bomber, bonés, bucket hats, colares dourados, além de calças e macacões jeans. E no pop, pessoal? Boys and girl bands dos anos 90, grandes divas como Mariah Carey, Britney Spears, Madonna, Rihanna, Beyoncé. Então o pop dita muita tendência, está sempre no radar dos fashionistas, aqueles que utilizam e se valem da moda como suas profissões. Até aquelas fast fashions, que são as grandes marcas, né, que reproduzem aí, o que tem de últimas tendências, costumam seguir essas tendências pop. Então, gente, calças de cintura baixa, boleros, cabelos com cortes mais retos, plataformas, roupas justas e até peças com uma pegada mais infantil. Marcaram muito tempo a influência dessas melodias e letras do universo pop no estilo dos fãs do ritmo. Gente, conclusão aqui, gente, é que a música tem um papel determinante para comportamentos sociais e de consumo, dita tendência e marca as verdadeiras transformações e revoluções que podem ser observadas no mundo todo. Espero que tenham gostado desse conteúdo, mergulhando nesses dois universos que eu amo. Beijos e até a próxima!